Capítulo 10. Classificação de terreno. Pense em seus soldados como seus filhos, e eles irão segui-lo para onde for. Cuide deles como se fossem filhos amados, e eles ficarão a seu lado até mesmo na morte. Sun Tzu disse: podemos classificar o terreno de uma batalha em 6 tipos. Terreno acessível, terreno emaranhado, terreno de temporização, passagens estreitas, aclives altos e íngremes e posições muito afastadas do inimigo. Acessível, terreno que pode ser atravessado sem dificuldade, tanto na ida quanto na volta. Em relação a terrenos desse tipo, o importante é ocupar, antes do inimigo, as partes mais altas e mais ensolaradas e garantir as linhas de suprimentos. Dessa maneira é possível lutar com vantagem. Emaranhado, terreno que, uma vez abandonado, é difícil de ser retomado. É possível, a partir de uma posição em terreno desse tipo, avançar contra um inimigo não preparado e derrotá-lo. Mas, se o inimigo estiver preparado e não nos for possível derrotá-lo, voltar à posição inicial será impossível e o desastre se seguirá. Temporização. Quando a posição-alvo tem determinadas características que fazem com que nenhum dos lados se beneficie por iniciar o ataque. Quando há tal situação, mesmo se o inimigo nos jogar uma isca atraente, é aconselhável não só não ir em frente, mas, ao contrário, fazer uma retirada, o que incitará o inimigo a atacar. Assim, quando parte do exército dele já estiver em movimento, poderemos armar nosso ataque com vantagem. Passagens estreitas. Se der para ocupá-las primeiro, guarneça-as bem e espere a vinda do inimigo. Se o inimigo tomar a dianteira e ocupar a passagem, não o persiga caso a passagem esteja bem fortificada. Só o faça se estiver fracamente guarnecida. Aclives. Devemos ocupar pontos elevados e ensolarados e esperar o inimigo. Se o inimigo ocupar esses pontos antes, não o siga, mas arme uma retirada para induzi-lo a uma perseguição que o afastará desses pontos. Afastamento. Se seus homens estiverem muito longe do inimigo e a força dos 2 exércitos for equivalente, não será fácil provocar uma batalha e a luta poderá lhe trazer desvantagem. São esses os 6 tipos de terrenos. O general responsável deve estudá-los muito bem. Calamidades que nascem de erros. Qualquer exército está vulnerável a 6 tipos de calamidades que não advêm de causas naturais, mas de erros do comandante. São eles: debandada, insubordinação, colapso, ruína, desorganização e aniquilamento. Quando 2 exércitos se veem em confronto, com todas as condições em equivalência, mas um deles é 10 vezes maior que o outro, o resultado é a debandada daquele que está em desvantagem. Quando os soldados de um exército são muito fortes e seus oficiais muito fracos, o resultado é a insubordinação. Quando os oficiais são muito fortes e os soldados muito fracos, o resultado é o colapso. Quando os oficiais superiores de um exército estão zangados ou são insubordinados, e quando em face do inimigo o enfrentam de forma independente, a partir das próprias ideias ou de um sentimento de ressentimento, e antes que o comandante possa dizer se há ou não um posicionamento adequado à luta, o resultado é a ruína. Quando o general é fraco e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e bem entendidas, quando seus oficiais e homens não têm a seu encargo obrigações constantes e diárias, e quando as fileiras se formam aleatoriamente, o resultado é uma grande desorganização. Quando o general, incapaz de avaliar a força do inimigo, permite que uma força inferior lute com uma superior ou designa um destacamento fraco para enfrentar um poderoso. E se ele se esquece de colocar seus melhores soldados nas linhas de frente, o resultado é o aniquilamento. Essas são as 6 maneiras de cortejar a derrota
e precisam ser cuidadosamente estudadas pelo general no comando ativo e serviço. Testes de um bom comando. A formação natural do território é o melhor aliado de um soldado, mas a capacidade de bem avaliar o adversário, de exercer o controle sobre as forças que levam à vitória, de fazer cálculos astutos sobre dificuldades, perigos e distâncias. Eis o teste de um grande general. Aquele que souber fazer tais coisas e, ao lutar, puser em prática tudo aquilo que sabe, irá vencer as batalhas. Aquele que não souber será seguramente derrotado. Se a batalha tem grande possibilidade de resultar em vitória, deve-se lutar, ainda que o soberano o proíba. Se a batalha prometer algo diferente da vitória, não se deve lutar, ainda que o soberano o exija. O general que parte para o ataque sem pensar na fama e faz a retirada sem temer a desgraça, o general que tem como único pensamento proteger seu país e prestar bons serviços a seu soberano, é uma joia do reino. Pense em seus soldados como seus filhos, e eles irão segui-lo para onde for. Cuide deles como se fossem filhos amados, e eles ficarão a seu lado até mesmo na morte. Se, contudo, o líder for indulgente demais ou inapto na observância de sua autoridade, bondoso, mas incapaz de fazer com que suas ordens sejam cumpridas, e não conseguir, além de tudo, apaziguar desavenças, então seus soldados serão crianças mimadas e inúteis para qualquer propósito prático. Se soubermos que nossos homens estão em condições de ataque, mas não soubermos da eventual vulnerabilidade do inimigo a esse ataque, teremos apenas metade das possibilidades de vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável a um ataque de nossas tropas, mas não soubermos das condições de nossos homens para exercer esse ataque, teremos apenas metade das possibilidades de vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável a um ataque de nossas tropas e que nossos homens estão em condições de executar esse ataque, mas não soubermos da natureza do terreno em que se dará essa luta, teremos apenas metade das possibilidades de vitória. Sabendo disso, o soldado experiente, uma vez iniciada sua ação, nunca fica desnorteado. Uma vez deixando para trás seu acampamento, não permite que uma surpresa o percampe. Então, é por isso que existe o ditado: se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, sua vitória será certa. Se conhecer o paraíso e a terra, sua vitória será total. Capítulo